Só que assim, qual a sua idade, perdão? 48. 48, tá. Eu tenho 41, o Paty tá com 36. 39. 39? Tá acabado, hein? Zoeira, moleque. Quando a gente é jovem, cara, a gente tá lá na escola, normalmente a gente já tem alguma coisa que a gente já tá interessado, né? Educação física, não sei o que lá. Uma ressalva aqui pros meus professores de matemática quando ensinavam a Bhaskara. Vocês vão ver um dia... Cara, eu nunca usei a Bhaskara pra nada na minha vida. É isso. Da onde que veio esse interesse seu pela área científica? Porque, assim, é muito difícil você ver um menino, você químico, você físico, vou estar nessa área que você tá. Da onde que veio isso? Cara, isso aí nasceu quando, em 1986, o cometa Halley passou pela Terra. Cometa Halley, lembra dele? Cometa Halley? Sim. Na época, tudo era cometa Halley. Então tinha o bonequinho do Halley, que era o Halley Fante. Tinha a família Halley, que cantava tudo. Cara, e o cometa, a astronomia, né? Infelizmente, não era pra ser assim, mas ela é uma ciência que ela vive de ondas, né? Então o cometa Halley foi uma grande onda. Todo mundo queria ver o Halley. O Halley vai passar. Porque em 1910, o Halley tinha sido aquele espetáculo e tudo mais. E aí eu comecei a ler tudo que tinha do Halley. Comprava tudo, revista, livro, tudo que você imaginar, cara. E eu me apaixonei pela astronomia. Então, desde a, oitava série, se eu me perguntasse o que eu queria fazer astronomia, cara. Queria fazer astronomia, queria ser astrônomo, entendeu? Caralho. Primeiro colegial, o que você vai fazer? Astronomia. Segundo, o que você vai fazer? Astronomia. Acabou que eu não fiz astronomia, né? Olha que ironia do destino. Mas tem um porquê que eu não fiz. Antes de eu fazer vestibular, aquela revista super interessante, um astrônomo da USP escreveu um artigo nela falando sobre a profissão de astrônomo. Olha só que legal. E eu escrevi uma carta para ele chama Daminelli, Augusto Daminelli, professor aí do IAG da USP. E eu escrevi uma carta para ele, carta à mão, né? Aquela época, né, cara? Tô falando de 92 ali, não existia nada. Escrevi para ele falando que eu queria fazer e tal, não sei o quê. E ele foi muito legal, cara. Ele falou assim, cara, não faça astronomia. Olha só o conselho dele. Faça um outro curso e aí você faz depois um mestrado em astronomia. Uau. Porque você não sabe como vai estar o mercado de trabalho. E aí, se você tiver um outro curso, você tem mais leque de opções, né? Vai que a astronomia não está num período bom, você tem uma outra profissão para seguir. Aliás, o conselho dele foi excelente. Sim. Né? Aí eu pensei e falei, legal a ideia dele. E aí eu comecei a procurar, né? Muita gente que vai fazer astronomia faz física na graduação. Só que eu falei, cara, não vou fazer física. Deixa eu procurar outra coisa. Uma bosta. Aí eu procurei geofísica. Mais bosta. Porra. Caralho, velho. Você nem sabe o que é geofísica, Carlão. Porra, se física já é ruim, mano. Aliás, são poucas as pessoas que... Muita gente que faz geofísica nem sabia o que estava fazendo. Caralho. Lá. E por que eu vim fazer geofísica, né? Porque ficava no mesmo departamento de astronomia aqui na USP. Fica até hoje, no IAG, Instituto Astronômico e Geofísico. Aí eu falei, eu faço geofísica e vou puxando as matérias de astronomia. E assim, cara, tá beleza, né? Cara, eu tava com tudo planejado, tudo certinho. Até que um dia, cara, aconteceu um negócio que mudou minha vida, cara. Ia ter um eclipse da Lua. Eclipse da Lua. Eu tava no departamento de astronomia. Tinha uns astrônomos conversando, assim. Quantos anos você tinha? Eu tinha 19, né? 94? 19 anos. Eu cheguei pros astrônomos e falei assim, cara, e aí? Onde que nós vamos ver o eclipse hoje? Eles olharam para mim e falaram, que eclipse? Cara. Aí eu falei. Porque a astronomia é o seguinte, ela tem a parte de observar o céu, que é legal pra caramba, que é a parte que eu gostava. Pegar o telescópio, ver a Lua, ver Júpiter no telescópio e tal. Só que isso é a parte, vamos dizer, o hobby da astronomia. A parte profissional da astronomia é você ficar na tela de um computador, vendo um monte de número, fazendo um monte de cálculo e descobrindo as coisas. Só que eu, naquela idade, eu não tinha nem maturidade para saber que aquilo era astronomia. Para mim, a astronomia era a visão romântica que a gente tinha. Cara, o astrônomo é o cara que sobe a montanha e fica lá no telescópio, entendeu? Que eram as coisas que a gente via, as fotos que a gente via e tudo. E aí, na hora que os caras falaram isso para mim, cara, eu falei, cara, tô no lugar errado, cara. Entendeu? Tô no lugar errado. Acabou que eu vi o eclipse e tudo, mas isso aí deu uma desencantada comigo pela astronomia. Mas só para avisar o pessoal, tá? Me desencantou pela imaturidade que eu tinha na época.
Tá? Logicamente, se eu fosse com a maturidade que eu tenho hoje, sabendo o que o astrônomo faz, e hoje também é mais fácil porque tudo isso é muito divulgado. Mas na época não era. A gente não sabia direito o que o astrônomo faz. Pesquisa aí, olha o céu, né? Vê as estrelas. Vê as estrelas. Só que não é bem assim, né? Os astrônomos quase nunca vão no observatório e tudo. E aí deu uma desencantada, cara. E eu segui fazendo geofísica. E quando eu me formei, ali no ano 2000, 99 para 2000, aconteceu um negócio muito importante no Brasil, no ramo do petróleo, que foi a quebra do monopólio da Petrobras. A Petrobras já tinha um monopólio na exploração e na produção de petróleo, né? E na distribuição. Na exploração e na produção, o monopólio foi quebrado. E isso foi importante porque empresas do mundo inteiro começaram a vir para o Brasil para explorar petróleo. Eu lembro. Muita empresa. E aí a exploração de petróleo no mar é feita com navios de pesquisa. Só para vocês terem uma ideia, nessa época, 70% da frota mundial de navios estavam na costa brasileira, cara. O Brasil se tornou referência, O né? Brasil se tornou referência, Eu lembro. tinha muito emprego e não tinha ninguém para trabalhar, cara. Porque o meu curso, que é geofísica, entra 20 pessoas, se forma 3. Caramba. Então não tinha ninguém para trabalhar, porque você tinha que colocar alguém ali no navio, primeiro, que falasse inglês e português, para comunicar com os dois. E segundo, que entendesse um pouco do que estava fazendo. E não tinha ninguém. Então eu fui trabalhar embarcado, logo saindo da faculdade. E aí, cara, me enveredei por essa área de petróleo aí, e a astronomia eu deixei como hobby, entendeu? Então minha astronomia ficou como hobby, e minha área mesmo, de trabalho mesmo, é a área de petróleo, onde eu fui, aí fiz mestrado, doutorado, dou aula, trabalhei em empresa, trabalhei pelo mundo afora, explorando petróleo, embarquei pra caramba. Aí eu fiz minha carreira toda na área do petróleo.